Vou te passar a técnica, o jeito certo de aplicar o descolorante no cabelo, que vai fazer você clarear até 3 tons a mais. A química do clareamento para você entender e para você tirar algumas coisas que podem estar te atrapalhando também, além da técnica de aplicação. Felipe Restini, sou Grandmaster em Cor, Corte e Saúde Capilar e sou membro da Intercoiffure Mundial, que congrega os melhores cabeleireiros do mundo, cabeleireiros de elite. Beleza? Tenho quase 20 anos de profissão e durante esses quase 20 anos eu estudei a fundo o cabelo. Quando eu comecei a estudar não tinha literatura, tanto que quando eu lancei o meu livro, o livro A Verdade sobre o Seu Cabelo, o primeiro livro que eu escrevi, que foi lançado em 2012, ele foi aclamado pela crítica especializada e até usado por 5 universidades brasileiras como leitura obrigatória ou leitura recomendada. As universidades estavam começando a ter cursos nessa área e a literatura era muito escassa, continua sendo, e eu pude mostrar ali boa parte do que eu fiz de pesquisa, do que eu fiz de estudo. Inclusive eu tinha um mini laboratório aqui no salão que eu montei com um microscópio e com algumas ferramentas para poder estudar realmente o cabelo. E da onde que vem essa teoria do clareamento? Vem desses quase 20 anos estudando cabelo. Então, muita coisa, muito conhecimento que eu adquiri durante toda essa pesquisa e não tinha nada em português, eu tive que buscar trabalhos científicos no mundo inteiro, principalmente na Austrália e na Inglaterra, que são 2 nações que têm um estudo da tricologia bem avançado, e consegui aí reunir os conhecimentos de ponta que a gente tem no mundo, e foi daí que surgiu a teoria do clareamento, tá? Então isso aqui, eu não estou falando da minha cabeça, porque eu inventei, porque, enfim, não. Isso aqui tem fundamento científico e você pode perguntar para qualquer pessoa, para qualquer profissional, qualquer químico, qualquer físico, qualquer biólogo, enfim, qualquer pessoa que tenha um conhecimento aprofundado desses assuntos aqui, você pode perguntar para ele o que ele acha e ele vai falar que faz todo sentido, porque é assim que acontece. Hoje, vou falar com vocês sobre a teoria do clareamento. Então, o que nós vamos ver hoje na teoria do clareamento? Vou explicar para você como funciona a química do clareamento, né? Lembrando que a gente trabalha com produtos químicos e para a gente ter coloração, pigmentação do cabelo, despigmentação, né, que é a descoloração, qualquer coisa que a gente vai mexer no cabelo, a gente tem uma reação química ali. E é isso que eu vou explicar para você, como funcionam essas reações que acontecem no cabelo. Vamos falar sobre a física do clareamento. Exatamente. A química está sempre intimamente ligada com a física. Então eu vou te mostrar a química e a física do clareamento. E a partir desse conhecimento, vou te mostrar por que a técnica CCAC, a técnica de clareamento consistente com aplicação consciente, funciona. Eu quero que você se foque totalmente no que eu vou dizer para você conseguir entender o porquê que essa técnica funciona tão bem. Para a gente conseguir, para conseguirmos clareamento, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter oxidação. E para um clareamento consistente, nós temos que ter a oxidação máxima no menor tempo possível. Então, clareamento consistente, a base do clareamento consistente é isso. A gente tem que clarear o mais rápido possível, tem que fazer alguma coisa para conseguir clarear o mais rápido possível, para deixar o menor tempo possível o cabelo em contato com o descolorante oxidante, porque já é amplamente conhecido que esse tipo de química, quanto mais tempo fica em contato com o cabelo, mais destrói a fibra capilar. E não é isso que a gente quer. A gente quer conseguir clarear, a gente quer conseguir um loiro claríssimo com o cabelo saudável, porque dessa forma a nossa cliente volta, indica amigas e a gente consegue realmente ser conhecido no nosso meio e ter um reconhecimento, tanto da sociedade como um todo, quanto das nossas clientes, dos nossos colegas, dos nossos chefes, se você for funcionário de algum salão. Beleza? Então olha só, são 4 coisas, 4 itens que estão intimamente ligadas com o clareamento e que são coisas químicas. São 4 coisas que a gente precisa ter para conseguir um clareamento consistente. Quais são essas 4 coisas? Primeira coisa, contato. Gente, se a gente não tem contato do descolorante, da nossa fórmula de cor, com o fio de cabelo, se não está em contato direto, não temos clareamento. Não adianta, se você pega uma mecha muito grossa, por exemplo, a parte do meio ficar sem produto, não vai clarear. Parece óbvio o que eu estou dizendo, só que eu estou falando que tem que ter contato microscópico. Então, às vezes, você não está vendo
que o cabelo está desgrudado do produto. E mesmo que você não esteja vendo, se não tiver em contato direto, microscopicamente, esse cabelo não vai clarear, ou esse pedaço do cabelo não vai clarear. É daí que surge a questão da pessoa deixar lá, às vezes 2, 3 horas, o cabelo com descolorante, e mesmo assim a cor ser revelado um alaranjado, um amarelado, uma cor indesejada, né? Ele não conseguir chegar, algumas partes do cabelo não conseguem chegar na cor desejada. Por quê? Porque faltou contato naquele pedaço. Então se você consegue clarear a raiz, mas a ponta fica sempre meio alaranjada, o problema pode ser o contato. Se você não consegue clarear direito a raiz, fica sempre meio alaranjado na raiz, porque faltou contato. Outra coisa que a gente precisa prestar atenção para a gente ter clareamento consistente. Toda química, gente, é uma reação química que acontece ali no cabelo. Para a gente ter reação química, a gente precisa do contato e a gente precisa ter uma temperatura que ajude essa reação a acontecer, que é chamado em química de catalisador. A temperatura é um catalisador. O que catalisa, o que acelera a reação? O quente. Então, se a gente está, por exemplo, num salão, que o ar-condicionado está no talo, que a temperatura do ambiente está 15 graus, 18 graus, galera, não vai ter reação 100%. Não vai reagir 100%. É por isso que muitas vezes quando a gente faz coloração ou descoloração num cabelo que está escuro e coloca descolorante ou coloração clara desde a raiz até a ponta, se a gente colocar direto ou até mesmo ruivo, né? Em ruivo acontece muito isso. A raiz fica muito acesa e a ponta fica meio marronzada, não consegue o clareamento que a gente precisa. Por quê? Porque aqui perto do couro cabeludo tem a temperatura alta, tem o calor do nosso corpo, que acaba acelerando a reação próximo da raiz. Então temperatura é algo extremamente importante para você conseguir ter um clareamento consistente. Então no frio não tem reação, essa reação é atrasada, a gente vai demorar mais tempo para chegar no claro e de repente acabou a oxidação. Ou o descolorante não consegue clarear mais do que aquele tempo que ele tem de reação. E se está frio, ele não vai conseguir clarear o máximo que ele pode clarear. Então, tome cuidado com a temperatura de onde você está fazendo as luzes. Quando eu vou fazer um loiro claríssimo, a galera aqui no salão até fica meio brava comigo e ninguém mais quer sentar perto de mim, porque eu desligo o ar-condicionado do pedaço do salão que eu fico. Durante todo o processo de colocação das luzes, eu desligo o ar-condicionado. Eu até peço licença para minha cliente, falo, olha, desculpa, eu preciso de calor para fazer o teu cabelo ficar na cor que você quer. Se você estiver sentindo muito calor, eu até ligo um pouquinho, mas nós vamos deixar a maior parte do tempo esse ar-condicionado desligado. Beleza? E aí o que acontece? O salão todo está a 18 graus, a minha cadeira ali, o espaço da minha cadeira em volta dela, acaba ficando 25 graus. Pô, mas você fica suando o tempo todo, hein, Felipe? Não quero saber. O que eu quero saber é de ter um cabelo claro. Loiro claríssimo, é isso que você quer? Então vamos lá, não tem problema. Fiquemos a 25 graus. Se você mora numa cidade muito fria, saiba disso. Tente aquecer o ambiente em que você está fazendo o clareamento da sua cliente. Através de um aquecedor, pode ser aqueles aquecedores portáteis, porque não precisa ficar o ambiente inteiro quente. Pode ficar quente só ali, a cabeça da cliente tem que ficar quente. Então, se você mora numa cidade muito fria, toma cuidado com isso. E se você mora numa cidade muito quente, apesar de falar, eu moro numa cidade muito quente, não adianta se o ar-condicionado estiver no talo. Dá uma baixada, dá uma esquentadinha ali no ambiente para você conseguir 100% do que o oxidante e o descolorante podem dar de clareamento. Se você esfria muito isso, ele não consegue ter reação. A gente precisa do calor para ter essa reação de oxidação. Beleza? Tanto que, quando você quer conservar alguma coisa por mais tempo, a gente congela aquela coisa. Carne congelada, por exemplo, legume congelado, dura meses. E se você deixa só na geladeira, ele dura dias. Por quê? Quanto mais frio, menos oxidação você tem, menos reação química você tem, e aquilo se é conservado. Então, se você quer conservar o cabelo escuro, você coloca frio. Se você quer reação ali, se você quer que ele clareie rápido, calor nele. E muita gente me pergunta, Felipe, você usa aqueles climazons, aqueles aquecedores, né? Enfim, secador? Sim, eu uso sempre, cara. A gente precisa de temperatura, porque quando a gente acelera a reação de clareamento, a gente deixa menos tempo o descolorante em contato com o cabelo, então a gente poupa a fibra capilar da destruição. Mas quando a gente acelera a reação, a gente não acelera a destruição também? Olha, até acelera, só que bem menos do que a reação que a gente precisa, que é a reação de clareamento. Porque esse é o objetivo do descolorante, ele foi criado para isso. Ele foi desenvolvido para clarear, não para destruir. Destruição é um efeito colateral. Então o efeito colateral ele não tem uma aceleração tão grande quanto a reação de clareamento.
E se você pensa que eu vou falar só sobre isso, que é isso o segredo, não é não. Eu vou te passar a técnica, o jeito certo de aplicar o descolorante no cabelo, que vai fazer você clarear até 3 tons a mais. A química do clareamento é para você entender e para você tirar algumas coisas que podem estar te atrapalhando também, além da técnica de aplicação. Então, se você está falando, isso eu já sei, espera aí que já já nós vamos entrar na parte que você nunca ouviu falar. Então a gente tem que prestar atenção, temperatura corporal, né? Falei da temperatura do ambiente, que você precisa controlar. E você precisa entender que a temperatura corporal, nosso organismo, ele está a 36 graus e meio. Está bem mais quente do que geralmente a gente encontra num ambiente de salão. O que isso faz acontecer? Faz com que a raiz, quanto mais próximo da raiz ali, mais rápido é esse clareamento. Então a gente tem que levar isso em conta também. Isso quer dizer o quê? Se você está tendo problema da raiz das suas luzes estarem ficando não tão claras quanto a ponta, o seu problema é contato, não é temperatura. Se a tua ponta está ficando menos clara do que a tua raiz, teu problema é temperatura e técnica de aplicação. Então, só para você ter essa ideia de tudo aí. E olha só, outras duas coisas que a gente precisa para ter um clareamento consistente. Oxidação e tempo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, quando a gente mistura o oxidante com o descolorante, eles já começam a reagir. O oxidante, gente, é uma bomba de oxigênio que começa a explodir quando a gente coloca em contato com o descolorante. E o que acontece? Essa oxidação tem um tempo em que ela vai ter uma reação 100% e depois ela começa a decair e para a reação. Por quê? Porque essa bomba de oxigênio tem um tanto de oxigênio, um tanto limitado, uma quantidade limitada de oxigênio. Quando a gente coloca o oxidante, ele começa a reagir, começa a liberar oxigênio e reação. Chega uma hora que acaba o oxigênio do oxidante. E, com isso, a reação para. Então, a gente tem um tempo máximo para fazer a aplicação e um tempo máximo para a gente deixar o descolorante em contato com o cabelo. Depois desse tempo, o que acontece? Essa mistura para de clarear o cabelo, só que continua destruindo. E a mesma coisa no pote. Então, se você prepara, se você tem costume de preparar uma grande quantidade de descolorante e ir fazendo, e você demora 1 hora para colocar, 2 horas para colocar os papéis, o que acontece? Depois desse tempo, o que está no pote também não tem mais reação, ele não vai mais conseguir fazer clareamento. Então, como que a gente combate isso? Primeiro, faça pequenas quantidades. Mesmo que você tenha que fazer 4, 5, 80 vezes, que você tenha que fazer a mistura 80 vezes, não importa. Você tem que deixar ali no pote, no máximo meia hora, 40 minutos. Depois disso ele já começa a perder clareamento e ainda você vai ter que deixar mais um tempo no cabelo para ele abrir clareamento. Então procure fazer menos quantidades menores, em que você consiga usar aí em meia hora no máximo, pode ficar no pote. Aí sobrou um pouquinho, o que eu faço? Vou misturar? Não, pega um pote novo, faz a mistura nova e bala, beleza? Então presta atenção nessa questão do tempo, porque a reação começa a hora que você mistura. Então, passou meia hora, descarta aquilo que está no pote, faz um pote novo, para você conseguir ter sempre 100% de desempenho do descolorante. Outra dica importante, o oxidante, gente, ele é volátil, ele libera oxigênio o tempo todo. Se você tem o costume de não fechar até o fim o tubo de oxidante, pode parar agora. De repente, você está tendo problema por causa disso, porque se você deixa meio aberto ali, o oxigênio vai ser liberado. Não tão rápido quanto durante a reação, mas ele vai perder o poder que ele tem. Ele vai perder o oxigênio. Então sempre mantenha a garrafa de oxidante completamente fechada, hermeticamente fechada. Toma cuidado com isso. A mesma coisa, o pó descolorante. Tem que estar bem fechado, porque se tiver umidade ali, ele vai perder a força de clareamento também. Então olha só que você precisa prestar atenção, porque precisa disso para ter reação, para ter clareamento. Então você precisa prestar atenção no contato, se está tendo contato do cabelo com o descolorante, se a temperatura está propícia para um clareamento consistente. Então você precisa deixar a temperatura do ambiente pelo menos ali a 25 graus. Prestar atenção na temperatura corporal, saber que essa temperatura corporal pode nos ajudar, como pode nos atrapalhar. E vai usar sempre calor ali para fazer a reação. Terminou de colocar todos os papéis? Calor. Precisa reação rápida para poupar a saúde do cabelo e conseguir o maior clareamento possível no menor tempo possível. Esse é o nosso objetivo, esse é o grande segredo de clarear. Lembrando que a gente tem a oxidação pelo tempo. Passou muito tempo, o seu produto já não está funcionando, você precisa trocar o pote. Beleza? E outra coisa, depois de 2 horas em contato com o cabelo, 1h30 a 2 horas, esse descolorante já não está clareando nada, só está destruindo. Então,
nós temos que conseguir chegar no loiro claríssimo em no máximo 1h30, 2 horas de contato. No máximo, eu estou falando no máximo. Fazendo o HLP, né, o protocolo de proteção, infusão e reposição, você consegue ganhar um tempinho ali. Fazendo o detox quelante antes, você consegue ganhar um tempinho ali. Vamos lá, gente. Química de clareamento. Contato, temperatura, oxidação pelo tempo. Isso são as 4 coisas que você tem que entender. Tem que estar em contato, tem que estar a temperatura quente e você não pode deixar muito tempo no pote e nem no cabelo. Aquela mesma coisa. Ah, Felipe, mas não clareou, não chegou no ponto. O que eu faço? Meu, azar, tira. Tira e amarga ali a cor que deu para chegar. Não, mas o cabelo está em condição e tal. Eu não aconselho deixar passar de jeito nenhum disso daí. Mas de qualquer maneira, se você for deixar mais de 1h30 no cabelo, você vai precisar reaplicar isso daí com uma fórmula nova, uma receita nova. Porque aquilo ali não está mais tendo reação de clareamento, só de destruição. Bom, visto a química de clareamento, eu quero fazer um adendo aqui, que é o que eu chamo de efeito soufflé. Isso é uma coisa inédita. Nunca vi ninguém falar sobre isso, mas que é muito verdade. O efeito soufflé, gente, é o que pode fazer o oxidante de 40 volumes clarear menos que o de 30 e que o de 20. Como assim, cara? 40 volumes clareando menos que 30 e 20? Sim, muitas pessoas relatam isso e com razão, porque pode realmente acontecer. O que é o efeito soufflé? É o excesso de oxidação. Sabe quando o descolorante fica aerado, dá aquela inchada? Então, isso é por excesso de oxidação. Então o que acontece? O oxigênio é liberado muito rápido, mais rápido do que de costume, mais rápido do que deveria. E aí o que acontece? Ele começa a expandir o pó descolorante. E aí, começou a expandir, o descolorante perde o contato com o fio. Então ele libera oxigênio, ele fica aerado e aí cria-se bolhas de ar ali no contato com o cabelo. E o que acontece? Sem contato não tem clareamento. Se não tem contato, não tem clareamento, você não consegue clarear. Por que com de 40 volumes acontece mais isso? Porque ele tem mais concentração de oxigênio. Como ele tem mais concentração de oxigênio, quando o efeito soufflé acontece, é muito pior no oxidante de 40 volumes. Porque as bolhas de ar, as bolhas de oxigênio vão ser maiores e ele vai perder mais contato ainda em mais áreas do fio. Ele vai perder esse contato aí e vai parar a reação de clareamento. Causas desse efeito soufflé: pote sujo. Se você não usar um pote extremamente limpo para fazer a sua mistura, isso pode acontecer. Ele pode ter uma reação com aquele resíduo que está no pote da outra vez que você fez coloração, da outra vez que você fez descoloração, e aí ele vai ter essa reação e vai superoxidar. Então, pote sujo, pincel sujo, pode acontecer. Obviamente, resíduos metálicos e halogênios vão com certeza causar efeito soufflé, vai ter superoxidação aí, porque o oxidante vai reagir violentamente com esse resíduo metálico e halogênio. Se tem resíduo metálico e halogênio, vai ter efeito soufflé e você vai ter esse problema de não conseguir clarear o cabelo. E algumas outras coisas, como por exemplo, outros tipos de resíduo que possa ter no cabelo, pode causar também o efeito soufflé. Má aplicação do descolorante no cabelo pode causar efeito soufflé também. Excesso de calor pode causar efeito soufflé também. Mas você não falou que tem que ter calor, Felipe? Sim, mas não excesso. Você não vai botar o secador lá, ou a chapinha, como eu já vi alguns cabeleireiros fazendo, botar a chapinha lá no cabelo com descolorante. Cara, isso é um absurdo. Você vai potencializar demais essa reação. Vai ser ruim. Além de danificar, pode causar efeito soufflé. Então, efeito soufflé, por que efeito soufflé, gente? Óbvio, né? Aqui a foto do chocolate. Aquele chocolate lá que chama soufflé, que é todo aerado por dentro. Por que eu chamei de efeito soufflé? Para você lembrar disso. Quando você morde o chocolate soufflé, o que tem lá dentro? Um monte de bolha de ar. Você até coloca pedacinhos de chocolate dentro das bolhas de tão grande que são. Se você já viu o descolorante aerado, você sabe do que eu estou falando. Então o efeito soufflé, cara, a gente tem que fugir disso aí. Você viu que está acontecendo efeito soufflé, você tem que agir. Você tem que fazer alguma coisa. Tem que devolver o contato do descolorante com o cabelo. Vamos lá, gente. Então efeito soufflé, temos que fugir dele a todo custo. Ai, Felipe, o que eu faço com o efeito soufflé? Cara, reaplica. E usa pote limpo, usa pincel limpo, usa tudo limpo, tudo bonitinho. Faz detox quelante antes de fazer as luzes. Física do clareamento. Para entender a física do clareamento, a gente precisa entender a anatomia de um fio de cabelo. Sabemos que o cabelo não é uma estrutura chata. Ele não é igual a um papel. Ele é uma estrutura cilíndrica. Ou seja, ele é um cilindro. O que é um cilindro? Olha aí esse esquema desse cabelo que eu deixei aí. Tá vendo que ele é um cilindro? Ele parece uma barra. Se a gente aumentar bastante, ele parece uma barra de metal, vamos supor.
ou uma caneta. O que acontece com uma estrutura cilíndrica? Essa estrutura cilíndrica, ela tem toda a área dela em volta dela. Se eu colocar descolorante só aqui em cima, o que vai acontecer? Já ensinei para vocês que precisa ter contato do descolorante com o cabelo para ter clareamento. Se eu passar descolorante só em cima, assim, ó, da mecha, o que vai acontecer? Vai clarear aqui, mas o resto da volta não vai clarear. Ah, Felipe, mas eu pego o meu papel de mecha, ponho um monte de descolorante no papel e aí coloco o papel embaixo do cabelo, então tem em cima e embaixo. Beleza. Aí você colocou descolorante em cima, descolorante embaixo, mas não colocou dos lados. E isso é uma das principais causas de atraso no clareamento, de não conseguir chegar na cor que você quer, de não conseguir chegar no loiro claríssimo e acabar revelando ali nuances alaranjadas, nuances amareladas. Por quê? Porque você não está em contato 100% com o fio de cabelo. Você precisa ter esse contato 100%. Como, Felipe? Como? Calma que eu vou falar. Calma que eu tô te apresentando aqui como funciona a química do clareamento e a física do clareamento. Em seguida, eu vou te passar o passo a passo do que você tem que fazer para levar tudo isso em consideração através de uma técnica. Eu já fiz isso para você. Você não precisa pensar no que fazer. Eu já pensei e já criei a técnica inteirinha. E eu vou passar já para você. Entendeu? Fio de cabelo é cilindro e a gente precisa passar em toda a área do fio de cabelo, senão a gente não consegue ter clareamento. Não consegue ter clareamento consistente. Outro detalhe, as mechas são fios sobrepostos. É igual um sanduíche. Você tem fios sobrepostos. Então, você pega uma mecha, por mais fina que ela seja, ela vai ter fios sobrepostos. O que acontece? Se você passa por cima e por baixo, além de você não pegar as laterais do fio de cabelo, você não consegue pegar todos os fios da mecha. Por quê? Porque é como se fosse um sanduíche. Imagina uma mecha bem grossa. Imagina aqui, ó. Então você tem fio, 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 fio. Esse fiozinho aqui do meio, ó, que não tá nem em cima, nem embaixo, o que vai acontecer com ele? Vai ficar sem produto, vai ficar sem contato com o descolorante. Não vai clarear. Então, nós temos que prestar atenção nisso. Não só o fio é cilíndrico, como as mechas são fios sobrepostos. A gente nunca faz uma fileira única de fios. Nem quando a gente faz mecha em transparência. Aí você vira pra mim e fala assim, ah, Felipe, então é só fazer mechinha fininha. Não adianta. Por quê? Porque, cara, se você for fazer só mechinha fininha de quase uma fileira única de fios, você vai demorar 5 horas para colocar um trabalho de mechas inteiro. Não dá, é inviável fazer isso aí. Demora demais. E lembra, nós temos um tempo máximo de ação. Então você vai fazer aqui a nuquinha, vai ter que ir pro lavatório para enxaguar um pouquinho. E vai ter que trocar o pote. E vai fazer mais uma fileirinha. Cara, você vai demorar o dia inteiro para colocar uma luzes. E às vezes nem fica bom. Porque muitas vezes a gente precisa de aprofundamento de mecha para ter jogo, para ter movimento no cabelo, para trazer a ilusão de ótica que a gente quer. Inclusive, ilusão de ótica é um tema muito abordado no Master Blonde. Como usar a ilusão de ótica para você conseguir um efeito que você quer. Por exemplo, você quer ter um efeito de super loiro, com ilusão de ótica você consegue fazer metade da quantidade de mechas que você faz hoje e conseguir o mesmo efeito praticamente, usando o que? Ilusão de ótica. Mas isso é um assunto para um outro Masterminds. Mecha fina? Cara, é inviável ficar fazendo mecha fina a ponto de você não ter fios sobrepostos. Inviável. Temperatura corporal. Você tem que lembrar disso daí. Temperatura corporal. Próximo da raiz, o cabelo vai clarear mais rápido. Então, você precisa cuidar do contato ali próximo da raiz, mas você vai ter a ajuda da temperatura do couro cabeludo, que vai te ajudar a clarear essas partes próximo da raiz. Olha só, vamos dar uma revisadinha rápida aqui. Química de clareamento. Precisamos ter contato, precisamos ter temperatura quente para conseguir, né? Precisamos ter calor para conseguir ter reação química, ter clareamento consistente, e precisamos lembrar que a oxidação tem um tempo de vida, um tempo de reação que a gente precisa respeitar. Vimos o efeito soufflé, que é aquele aerado que pode acontecer, e como evitar? Fazendo detox quelante antes e usando a técnica que eu vou explicar para vocês já. Física do clareamento. Vimos que o fio de cabelo é uma estrutura cilíndrica e que nós temos que distribuir descolorante em toda a sua área, em cima, embaixo, do lado, nas diagonais. Ele precisa estar coberto de descolorante para a gente conseguir um clareamento consistente. Vimos que mechas são fios sobrepostos e que nós precisamos saber disso na hora de fazer. E falamos sobre a temperatura corporal, que pode te ajudar aí no clareamento próximo à raiz. E se você não tem um aquecedor, se você não tem um Climazon,
um secador de pé, algo para esquentar, você pode usar o secador com difusor, ou você pode usar, se você conseguir deixar o ambiente mais quente, você pode usar uma touca térmica, sem calor, só a touca térmica, porque a touca térmica vai segurar o calor que o próprio couro cabeludo emite. Só isso já melhora bastante o teu resultado de clareamento, enquanto você não consegue comprar um aquecedor mesmo, um Climazon, o que seja. Vamos para a técnica CCAC? Tá preparado? Então bala, hein? Olha lá. Com essa técnica você vai conseguir clarear até 3 tons a mais do que você consegue clarear hoje em dia. Então eu vou te explicar, tintim por tintim. É uma técnica que tem vários detalhes. Provavelmente você nunca teve uma aula de como aplicar o descolorante no papel. Então é muita informação. Peço que você preste atenção de verdade. Eu vou te passar ela, não vou deixar nenhum segredo para trás, vou te passar ela inteirinha. Beleza? Primeira coisa que nós vamos fazer é fazer uma aplicação perpendicular a 90 graus. Você sabe o que é 90 graus? Lembra lá da escola? 90 graus é isso aqui, ó. Perpendicular. Pá, pá. Sabe os lados de um quadrado quando se encontram? Isso é perpendicular. Olha aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Ó. Ângulo de 90 graus. O que isso quer dizer? Que eu tô com a mecha aqui. Tô com a mecha aqui assim. Eu não vou aplicar assim. Eu vou aplicar de ladinho. Então, aplicação perpendicular é aplicar de ladinho. Por que isso, gente? Porque quando a gente aplica de ladinho no cabelo, o que a gente consegue pegar? A gente consegue ter contato com as laterais e as diagonais do fio de cabelo, tá? Deixa eu pôr mais próximo aqui. Então, ó, passando assim, ó, o fio tá aqui, né? Então eu passo aqui, espalho em cima, embaixo e passo o pincel assim, passando assim, tá? Então você vai passar perpendicular, é a primeira ação. Por quê? Porque a gente consegue pegar toda a área, consegue contato com toda a área do fio de cabelo. Parênteses muito importante. Se você passa o pincel no sentido ponta-raiz contra a disposição das cutículas do cabelo, para de fazer isso agora. Isso não ajuda em nada o clareamento, só ajuda a destruir o fio, a dilacerar as cutículas, tá? E quando você pegar o contrário da escama, ao contrário da cutícula capilar, você dilacera. Ainda mais com a presença de química ali, você vai dilacerar e não vai adiantar nada para clarear mais. Você só vai destruir. Porque você vai continuar não tendo contato com as laterais do fio, só vai tirar essa camada aí de cutícula. Uma outra coisa que você precisa fazer, além da gente fazer, então a gente está com os cabelos aqui, além da gente fazer, ó, perpendicular a aplicação, a gente precisa espalhar a mecha. Lembra que eu falei que a mecha são fios sobrepostos? Quando a gente vai fazer a aplicação perpendicular na mecha, a gente aproveita para espalhar esses fios, ó. Tirar os fios de baixo. Então você tem uma mechinha pequenininha assim, fininha, em termos de largura, e aí você espalha ela no papel, né? Espalha os fios pelo papel de lado, abre ela como se fosse abrindo uma massa de macarrão. Você abre bem a mecha para ficar uma fileira quase única de fios. E aí você tira aquele efeito sanduíche da mecha. Você consegue espalhar. Assim a gente transforma essa mecha que é grossa em mechas mais finas. Aí você consegue o contato do descolorante com todos os fios de cabelo. Então, vamos aplicar de ladinho, perpendicular, espalhando os fios pelo papel, espalhando os fios pelo papel. E vamos fazer uma ação mecânica intensa. Não é só passou em cima, passou, acabou. Não, você vai passar algumas vezes. Pega mais produto, passa mais algumas vezes. Por que essa ação mecânica intensa? Precisa desse movimento, dessa ação mecânica intensa para a gente liberar o excesso de oxigênio. E aí, meu amigo, você consegue eliminar a possibilidade de se criar o efeito soufflé. É assim que a gente combate o efeito soufflé. A gente coloca ali e não é só passar e fechar papel. É passar e espalhar e fazer essa ação mecânica ali um tempo até que libere o excesso de oxigênio. A reação mais
rápida que acontece é nos primeiros minutos do contato do descolorante com o cabelo. Então, se você faz essa ação mecânica intensa, gente, não é para ficar uma vida, não é para ficar 20 minutos em cada mecha, não é isso. É você fazer uma ação mecânica mesmo. Primeiro que você consegue espalhar melhor, consegue pegar realmente todos os fios, fazendo um tempinho ali de ação mecânica. Segundo, que essa ação mecânica vai liberar o excesso de oxigênio e vai evitar totalmente a formação de efeito soufflé. Quando você usa a CCAC, só vai ter efeito soufflé se você não fez o detox quelante lá atrás, que aí vai ter reação química com os resíduos metálicos e halogênios. Fora isso, não vai ter efeito soufflé. Com 40 volumes pode ser que forme um pouquinho de efeito soufflé, mas mesmo assim, mesmo com 40 volumes, usando a CCAC inteirinha, você vai ter muito pouco ou nenhum efeito soufflé, mesmo com 40 volumes. Então, a aplicação em 90 graus, você vai aplicar na mecha de ladinho, vai espalhar essa mecha, vai fazer uma ação mecânica intensa, vai passar ali várias vezes, umas 10, 20 passadas, tá? E você vai ter que ter abundância de produto. Eu vejo muito profissional usando um pouquinho de produto, a mecha fica até transparente, cara. Você até consegue ver a mecha de cabelo. Não faça isso. O que acontece? A gente precisa ter contato com todos os lados do cabelo. Se eu tô vendo o cabelo ainda, esse cabelo não tá com contato 100% no descolorante. Eu não posso ver cabelo, eu tenho que cobrir a mecha de descolorante. Beleza? Tem que cobrir a mecha de descolorante. Não pode deixar um pedacinho para fora. Senão você não vai ter clareamento consistente. Então, abundância de produto. E outra coisa, se você põe pouco produto, aquele descolorante, aquele oxidante vai reagir e vai acabar. Vai acabar a matéria-prima da reação química. A gente precisa ter pelo menos a mesma quantidade, o mesmo volume de fios e de descolorante para conseguir ter uma reação até o final. Né? Se a gente põe menos descolorante do que tem de fio ali, então vamos supor que a gente pegou uma bolinha de fio assim. Se a gente põe uma bola de fios assim, e aí vamos supor que você põe isso aqui de descolorante. Ó, vai acabar o descolorante antes de acabar o fio. Então você precisa pôr bastante produto. Assim você eleva o tempo de ação máxima do descolorante. Então, ao invés de ele fazer a curva assim, ele começa a clarear e já começa a descer, se você coloca bastante, ele vai clarear bem mais tempo no seu topo de ação. E aí depois ele vai cair normal, porque ele tem que cair mesmo. Então, precisa ter aplicação de ladinho, espalha a mecha, ação mecânica intensa, ali no mínimo 10, 20 passadas você vai fazer, colocar bastante produto até tapar a mecha toda com produto, com descolorante, e você precisa usar o papel de mechas do lado certo. Todos os fabricantes de mecha fazem o papel de mecha para ser usado do lado errado. Você tem que começar a entender que esse pessoal não entende de teoria de clareamento. Você agora entende. Ah, Felipe, mas você acha que todo mundo no mundo que fabrica papel alumínio para cabeleireiro faz errado? Eu não acho, tenho certeza. Tenho certeza. Vou falar uma coisa para você. Olha só esse papel. Se você pegar qualquer papel alumínio, você vai ver que tem um lado mais brilhante do que o outro. Nesse caso aqui, o lado mais brilhante ele é roxo. Mas ele sempre tem um lado mais brilhante do que o outro. E sempre os fabricantes de papel de mecha fazem a dobrinha, fazem o rolinho certinho para você fazer o quê? Deixar a parte brilhante para fora da mecha. Você tem que colocar a mecha de cabelo dentro, em contato com o lado mais brilhante. Tá, ó, lado brilhante, lado fosco. Acho que esse aqui tá mais óbvio. Lado brilhante, lado fosco. Você tem que colocar o cabelo no lado brilhante e deixar o lado fosco para fora. Por quê, Felipe? Porque se o lado mais brilhante, ele reflete mais. Se ele reflete mais luz e reflete mais calor. Então ele vai manter mais bem aquecido a mecha ali dentro. A nossa química vai ter uma ajuda a mais, que é a reflexão maior do papel de mecha. E se ele reflete luz, ótimo. Luz é energia. Se a gente está refletindo energia ali, é mais energia para a reação química. Você já deve ter visto luz que falam que acelera a reação ou que melhora o tratamento, né? Tem aquela fotopolimerizador, que é aquela luz azul. Tem luz disso, luz daquilo. A luz, gente, é onda. A luz ela também pode acelerar essa reação química. Então, Felipe, mas dentro da mecha não vai ter luz nenhuma. Não importa, ali é mais para refletir calor mesmo. Mas ela vai ter essa reflexão. Qualquer luz que puder entrar ali, ela vai refletir melhor. Então, reflexão para dentro. Reflexão para dentro. Pá, energia.
refletindo energia para mais energia, para mais energia, para mais energia, para clarear mais rápido. Então você precisa usar papel de mechas do lado certo. A aplicação perpendicular, aplicar de ladinho, espalha a mecha. Ação mecânica intensa, 10 a 20 passadas. Bastante produto, vai tapar a mecha com produto, com um descolorante. Você vai usar um papel de mechas do lado certo. Papel de mechas com o lado brilhante para dentro. E você precisa procurar um papel de mechas eficiente. O que é um papel de mechas eficiente? Ele precisa ter microsaliências ou micro-rugosidades, que vai permitir uma melhor oxigenação do cabelo. Eu tenho aqui, ó, 2 papéis aqui que eu estou usando aqui para lá e para cá, mas é para dar esse exemplo aqui, ó. Esse papel aqui é um papel alumínio comum, ele é liso. Deixa eu colocar aqui tela cheia. Aí, ó, ele é liso. Ele não tem rugosidade. Tá conseguindo ver aí? Olha lá, dos 2 lados, ele não tem rugosidade. E esse aqui é o papel de mechas que eu uso, tá? Então olha só. Olha o que eu falei, ó. Ele já vem dobradinho para vir com o lado fosco para dentro, mas eu não deixo o povo me enganar não, eu viro ele ao contrário. Olha lá, ó. Percebe que ele tem umas micro bolinhas? Gente, é micro, tá? Só que se você quer chegar no loiro claríssimo, mesmo sendo micro, é de extrema importância. Então o que essas micro rugosidades fazem? Essas micro rugosidades deixam o oxigênio transitar melhor ali. O oxigênio tem mais espaço para transitar. E aí o excesso ele consegue liberar melhor, evitando o efeito soufflé, e ele deixa a massa mais compacta, mantendo o contato com o cabelo melhor e fazendo o oxigênio oxidar mais rápido. Se ele transita, ele acelera a reação de oxidação. Só você mudar para papel, mudar para um papel com rugosidade, usar o lado brilhante para dentro, você já vai sentir diferença no clareamento. Imagina a hora que você usar toda a CCAC. É por isso que você vai conseguir fazer, você vai conseguir clarear até 3 tons a mais do que você consegue hoje. Está compreendendo aonde vai? Quão importante é esse conhecimento? E eu tenho certeza que a maioria de vocês nem imaginava que existia esse tipo de estudo, que existia esse tipo de conhecimento, que existia um jeito certo de colocar o descolorante na mecha. Não é verdade? E agora você está conhecendo tudo isso. Você está me conhecendo também, está vendo que eu estou aqui para te ajudar pra caramba. Vai lá, bicho, faz o teste, faz uma mecha de teste aí, aplica aí. Só o que eu te passei de teoria hoje, você já vai ver que o resultado já vai mudar drasticamente. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 passos, 7 microconceitos que fazem parte da técnica CCAC. Se desses 7 você usar 3, você já vai ter um absurdo de melhora. Absurdo. Se você passar a usar 3 desses 7, você vai ter uma melhora absurda. Imagina a hora que você usar os 7. Então olha lá. Papel de mechas eficiente e uma coisa que eu já falei bastante aqui, que é gerenciar a temperatura do ambiente. Se tiver frio, a mecha não vai clarear o máximo possível. Desliga o ar-condicionado, aplica calor, fecha tudo, põe aquecedor, faz o escambau. Eu não quero saber o que você vai fazer, eu quero que você mantenha a temperatura do ambiente acima de 25 graus. E depois você vai me falar o que você achou disso tudo. Porque, galera, isso faz uma diferença. Na hora que você aplicar a primeira vez, você vai ficar besta. Quando eu comecei a estudar luzes, quando eu comecei a estudar cor, porque antes eu era muito focado em tricologia, saúde capilar, no comecinho da minha carreira. Não conseguia fazer direito reflexo, não conseguia fazer luzes direito, não sabia muito sobre cor. E aí um belo dia eu falei, não, cara, eu vou lá, né, eu vou aprender essa parada aí. Vou aprender essa parada, não quero saber. E, gente, quando eu entro em alguma coisa, eu entro sempre com o objetivo de ser o melhor. Eu não quero saber quem tá fazendo, quem não tá, o que o cara sabe fazer. Eu vou buscar e vou até o fim. Com essa aí, isso é uma coisa que eu tenho desde sempre. E aí eu peguei e falei, cara, vamos lá, né? Vamos lá. Fiz curso aqui, curso ali. Cara, a galera não explica nada. Eu falo, cara, mas eu não consigo clarear, não consigo, não sei. A galera não explica nada. A galera mostra o que tá fazendo e fala, ó, faz assim, cara. Não é verdade? Você, pô, se você costuma frequentar workshop, curso, o cara mostra lá e fala, ah, se vira aí, faz assim. Usa essa tinta com essa tinta, tá tudo certo. Usa essa coloração, usa desse jeito. Usa tal produto. Quero saber de produto, quero saber, e aí? E aí, bora estudar. Ninguém me ensinava, fui estudar. E fiquei nesse estudo, desenvolvi uma coisa, desenvolvi a outra, testava, não dava certo, uma coisinha dava certo, fui, pá, cheguei na CCAC, nem chamava CCAC ainda, eu achava que era assim que tinha que fazer, base científica, bicho, pá. Perguntava pra quem eu trabalhava junto aqui, pra minha avó, pra minha mãe, que eu sou a terceira geração
da minha família de cabeleireiros. Pô, começou a dar certo, comecei a conseguir clarear, pegava uns cabelos muito loucos, fazia, até teve gente que falou, cara, mas você fica prometendo essas coisas, você tá louco, isso não dá pra fazer. Falei, mas como não dá pra fazer? Eu tô fazendo. Eu comecei a perceber assim, eu acho que eu descobri um negócio que tá meio acima da média. Pô, você é louco, você vai pegar cabelo danificado pra fazer luzes. Cara, minha mãe e minha avó começaram a ficar louca, e o pessoal que trabalha comigo também, e eu tava começando a fazer clareamento, né? Então, você não tem experiência, você tá pegando esses cabelos muito loucos, consegui uns resultados bem legais. Mas quando eu percebi mesmo que a técnica CCAC, o clareamento consistente com aplicação consciente, funcionava paca, foi quando eu decidi começar, né? Comecei a crescer e tal, comecei a delegar parte do trabalho de luzes para o meu assistente. Já tinha experiência, já fazia luzes e tal, e ele veio como meu assistente, e eu comecei a passar para os meus 2 assistentes. E eles começaram a fazer, tipo, algumas partes de trás do cabelo para mim e tal. Cara, e aí foi numa dessas luzes difíceis, assim, que o cabelo era muito escuro, tinha uma questão de danificação ali que eu tinha que tomar cuidado, então eu tinha que clarear muito rápido um cabelo que era muito escuro para chegar num loiro pérola, bem claro, claríssimo mesmo. E eu fui fazendo tal, ele fez algumas partes para mim aqui, e aí fomos pro lavatório, começou a tirar tal, a parte que eu tinha feito, e aí chegou na parte dele, ainda não tinha dado, pulou, foi tirando, resultado, tirou o cabelo inteiro estava pronto, e as mechas que ele fez estavam lá, cara, porque não clareava, não chegava no tom. E aí eu lembrei de quando eu estava começando a clarear, que o negócio realmente não clareava. E eu comecei a perceber depois disso que a imensa maioria dos cabeleireiros não conseguem ter um clareamento consistente igual eu estava tendo. Isso foi uma das coisas que eu falei, cara, descobri essa parada aí. O resumo desse cabelo aí foi que a pessoa ficou com outra cor mesmo ali. Eu fiz um trabalho de correção de cor ali, né, daquele jeito, rapidinho, né, a responsabilidade é minha, foi meu assistente que não conseguiu, mas eu devia ter previsto isso e acabei não prevendo, porque pra mim eu tava fazendo ali o normal, não tinha nada a mais. Cara, eu falei, que parada. E por que eu falo que você vai clarear até 3 tons a mais? Ele já tinha experiência, já era cabeleireiro, veio ser meu assistente e a minha mecha ficou 3 tons mais clara do que a mecha dele. Então o meu chegou no 10. Claríssimo mesmo, sem residual amarelo nem nada. E o dele ficou ali 7, em alguns pontos 7 para 8, mas ficou bem um 7, assim, aquele 7 bem alaranjado, né? Por isso que eu falo que clareia até 3 tons a mais do que você consegue clarear hoje em dia. E era um cabelo na altura de 3, era um cabelo bem escuro mesmo, 2 para 3, tipo, natural, só que bem escuro, muito grosso. E já estava muito danificado por causa de alisamento, e ela ainda fazia coloração, né? Ela tinha coloração, além dela ter o cabelo escuro natural, ela fazia coloração porque tinha branco, desses cabelos bem difíceis. E bala, só que ela já era minha cliente, eu já fazia isso nela sempre, decidi colocar o assistente, que erro meu, devia ter ensinado ele. E depois eu ensinei pra ele, falei, cara, depois de muito bater cabeça, ele falava, mas o que tá acontecendo? Será que é o pote? Será que é a mistura? Você fez a mesma mistura? E a gente fazia a mesma mistura, o mesmo pote, usava do mesmo pote, o mesmo tipo de pincel novo, pincel usado, nada. Falei, cara, como que você aplica? Deixa eu ver, deixa eu prestar atenção. E vi ele aplicando, falei, não, para. Vem cá, ó. O cabelo é cilíndrico, o cabelo tá... pá. Bicho, primeira vez que ele pegou o cabelo, eu mostrei umas 3, 4 vezes pra ele, pegou o cabelo e pumba, conseguimos clarear quase no mesmo tom. É claro que eu tenho mais prática nessa técnica, mesmo assim o meu ficou mais claro, só que o dele não ficou 7 mais, já ficou 9,5, digamos assim. Então, tá bem tranquilo. Então, gente, foi assim que eu descobri que essa técnica é muito avançada, muito acima da média. E aí depois disso ainda fui pra Alemanha, fui pra França e lá nada havia igual a isso. Perguntei pra um monte de gente, perguntei pra gente aqui no Brasil, perguntei pra... Não, pá, aplicar é aplicar, bicho. Aplicar não é aplicar. Aplicar certo é esse jeito aí, ó. Por enquanto não tem outro jeito. Tá? Outro dia eu vi uma pessoa... aí você tem que ter fazer uma aplicação, uma boa aplicação. Cara, o que é boa aplicação? Explica o que é boa aplicação. Eu tô explicando o que é a técnica CCAC. Já imaginou, do dia para noite, da noite para o dia, você clarear até 3 tons a mais do que você costuma clarear? Faz aí, ó, aplicação perpendicular, aplica de ladinho, espalha a mecha, achata ela, para ela ficar quase uma fileira única de fios. Faz ação mecânica intensa para evitar o efeito soufflé. Põe bastante produto. Usa o papel de mechas com lado brilhante para dentro.
Usa um papel de mechas eficiente, com rugosidades, ele tem umas bolinhas assim, ó. E gerencia a temperatura do ambiente, acabou. Essa é a técnica CCAC, galera. Agradeço imensamente você que me assistiu até agora, foi maravilhoso, eu adorei passar esse conhecimento aqui e eu espero que você realmente aproveite. Um grande abraço e sucesso sempre!